Olá, pessoal, tudo bem? Então, aí, dando sequência às nossas aulas, né? Hoje a gente vai ver um conteúdo um pouquinho novo, mas que vai puxar um pouquinho daqueles textos que nós estamos falando aí desde o primeiro momento, né? A gente vai falar ali sobre as ajudas aos refugiados, né? Os textos que falaram sobre os refugiados nessa unidade que nós vimos, né? E para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre diálogo argumentativo, né? Então, diálogo vem de dialogar, né? Vem de expressar opiniões, né? Argumentativos vem de dar, né? De dar ideias, né? De defender suas ideias. Então, essa é a linha de raciocínio. A partir dali da página 22 da apostila de vocês, é esse conteúdo que a gente vai verificar, né? Então, é um conteúdo bastante tranquilo, bastante simples, mas que vai trazer para vocês um pouquinho de técnicas, né? Que a partir do momento que vocês precisarem defender a opinião de vocês, vocês saberão utilizar, digamos assim, sabe? Vocês terão argumentos para conseguir provar se, né, que a ideia de vocês está certa, ou que a ideia de vocês, o ponto de vista de vocês vale a pena, e, né, e assim sucessivamente. Só um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui o material com vocês para a gente dar início. Então, ó, diálogo argumentativo, né? Então, quando a gente fala de argumento, né, num primeiro momento a gente precisa lembrar que vem da gente poder utilizar a nossa opinião, o nosso ponto de vista para defender alguma coisa, né, para defender alguma ideia. Então, argumento é uma palavra que vem derivada do latim, né, vocês vão poder verificar esse conteúdo a partir da página 22 da apostila. Então, é uma palavra que vem do latim, né, e o significado dela quer dizer, né, fazer brilhar, iluminar, né? Então, nesse sentido de fazer brilhar, vem de pensar numa ideia brilhante, né? Vem de pensar em dar vida às nossas ideias, né? Dar opiniões às nossas ideias. Então, essa é a linha de raciocínio, né? Fazer brilhar, defender a sua ideia. E aí, quando a gente fala de diálogo, né? Em qual momento que ele se torna argumentativo, né? Argumentativo vem de quê? Vem de tentar defender aquilo que você está falando, né? Então, o diálogo consiste em uma troca de ideias, né? Por que diálogo? Vem de dialogar, vem de conversar, né? Duas pessoas ou mais, né? Por isso, diálogo. Ele é tipicamente argumentativo quando nessa troca são utilizados argumentos para defender o seu ponto de vista, né? Então, diálogo, a gente está conversando, né? Duas pessoas ou mais, e aí ele se torna argumentativo quando eu, professora Andréia, preciso provar por A mais B que eu estou certa por algum motivo. Ou quando alguém que está conversando comigo vai me dizer, olha, mas veja bem, professora, isso não funciona assim, assim, assado, por isso, por aquilo. Então, o argumento, ele vem disso, né? Ele vem de você defender a sua tese, ele vem de você defender o seu ponto de vista, né? Então, essa é a linha de raciocínio. E com qual intuito, gente? Com o intuito de convencer, né, o outro. Se é um diálogo, né? Se eu estou conversando com uma segunda pessoa, os meus argumentos, as coisas que eu disse, vai ser com o intuito de convencê-lo de que eu estou certa, né? Essa é a linha de raciocínio. Ele vem com esse poder de convencimento, né? Então, quando a gente fala de diálogos argumentativos, nós temos lá vários tipos de diálogos, né? A gente tem lá algumas subdivisões, vários tipos de argumentos também, né? Então, assim, ó, quando a gente fala de tipo de argumentos, né? A gente tem lá o argumento de autoridade, né? O argumento de autoridade vai ser aquele argumento de alguém que, como diz vocês, manja do assunto, né? Qual que é o intuito disso? É apresentar questões cujas respostas, né, serão respondidas no decorrer do texto. Então, ele vai apresentar algumas questões, ele vai responder essas questões no decorrer do texto, com o intuito de quê, gente? De despertar o interesse do leitor. Por quê? Porque ele é uma autoridade no assunto. Não foi qualquer um que falou, né? Foi uma pessoa que entende do assunto, né? Então, exemplo, né? De acordo com o escritor José Saramago, né? Que é um escritor muito famoso, né? Tudo na vida é literatura. Então, isso foi ele que falou, não sou eu, professora Andréia. Foi ele que disse, né? E ele é uma autoridade nesse assunto. Ele defende esse assunto porque ele é uma autoridade, né? Depois, a gente tem exemplificação. Exemplificação vem de exemplo, né? Vem de dar exemplo. Então, quando isso acontece, quando a gente tem históricos anteriores, né? De coisas que aconteceram anteriormente, que serve como argumento para fundamentar algumas soluções, né? Em relação àquilo que está acontecendo na nossa atualidade, né? Então, tem exemplo, antigamente acontecia assim, assim, assado, né? Essa é a linha de raciocínio. Então, por exemplo, aqui, ó, veja um exemplo do que aconteceu em 2010, por exemplo,
né? Exemplificação vai ser sempre partindo do pressuposto que algo já aconteceu e que eu estou tirando aquilo como exemplo. Esse é o tipo de argumento que vai trazer essa exemplificação. Depois, argumentos baseados em dados estatísticos, né, ou científicos, né, que também não deixa de ser de autoridade, né? Não foi alguma coisa que algum cientista famoso falou, né? São dados científicos, são dados estatísticos, né? Então não foi qualquer um que disse, não foi a professora Andréia que disse isso, né? Foi alguém que pesquisou e que foi atrás daquilo, né? Então, ó, citações e conclusões de uma pesquisa, né? Importante, ou dados estatísticos que reforçam a ideia defendida. Então, vai ter sempre uma pesquisa. Segundo o Ibope, segundo a enquete, mais de 80% das pessoas decidiram. Como é que chegaram nesse número de 80%? Foi feito pesquisas, né? Então, por isso, dados estatísticos, dados científicos, né? A gente consegue provar. Esse também é um exemplo de argumento, né? Depois, raciocínio lógico, né? Então, raciocínio lógico, o recurso com relação de causa e efeito, fato e consequência, né? Então, ó, quando a gente fala de raciocínio lógico, vem de raciocinar, vem de pensar, né? Então, o desmatamento, direto ou indiretamente, causa a morte de muitas espécies de fauna e flora. Gente, isso é uma questão de raciocínio lógico, né? Isso é uma questão que qualquer um de nós sabemos que sim, que pode acontecer, né? Que o desmatamento vai acabar com a vida, né? Com o habitat natural de muitas espécies. Então, raciocínio lógico, a gente consegue chegar nesse raciocínio sozinhos, né? Claro, professora, mas e se tiver um argumento de uma autoridade falando sobre o desmatamento, por exemplo? Ele vai ser um argumento de autoridade, não tem problema, ele pode existir. Mas mesmo a gente tendo esse argumento de autoridade, nós também conseguimos ter o nosso raciocínio lógico. Ele também é um exemplo de tipos de argumentos, ok? Ainda dando sequência, né? A gente tem lá o contra-argumento. Quando a gente fala de contra-argumento, é a apresentação de relações lógicas entre causa e consequência, né? Ou seja, você apresenta as lógicas e você apresenta justificativas e conclusões, né? Então, por exemplo, embora muitos digam o contrário, os fatos indicam que. Então, é aquela história, embora você tenha a questão da justificativa, né? Você também terá ali uma conclusão, né? Embora acontece isso de uma maneira, mas a gente consegue concluir que, né? Então, o contra-argumento é a contraprova, digamos assim, né? A gente consegue entender desta maneira. Depois, a comparação. Comparação, gente, vem do verbo comparar, né? A gente consegue pensar em comparar uma coisa com a outra. E é essa linha de raciocínio mesmo, né? Então, a citação das conclusões de uma pesquisa importante ou de dados estatísticos que reforçam uma ideia defendida. Então, por exemplo, você pode comparar dois dados diferentes, né? De pesquisas que foram realizadas de maneira diferente, mas que a linha de raciocínio vai ser a mesma. Aí a comparação, eu estou comparando uma pesquisa que foi feita em 2011 com uma outra pesquisa que foi feita em 2008, naquele mesmo período. O que aconteceu? O que aconteceu de diferente, né? Então, eu estou fazendo uma comparação. Depois, perguntas retóricas, né? Que daí seria o relato de fato ou situação que demonstre ou que comprove o posicionamento defendido, né? Então, exemplo, será que estamos mesmo preparados para isso, né? Então, essa é a linha de raciocínio. Lembrando que perguntas retóricas são aquelas perguntas que nem sempre, que a gente não precisa responder, né? Então, ela existe, né? Nos faz pensar, mas a gente não precisa responder sim, não, né? Essa é a linha de raciocínio. Depois, argumentação baseada em fatos históricos, né? Então, é de acordo com a história, de acordo com aquilo que aconteceu lá em 1500, lá em 1320, lá em, né? Então, enfim, é aquilo que aconteceu e que a história consegue provar. Por exemplo, aí a gente tem aqui, ó, as manifestações populares ocorridas em 2015, né? E aí quando a gente fala de argumentos baseados em fatos históricos, eles podem ser muito antigos ou eles podem ser do ano passado, mas como já passou, né? E foi importante, marcou a história, ok? Então, assim, ó, observe que a resposta a ser dada deve expor a opinião, né? A sua opinião. Então, essa é a linha de raciocínio, né, gente? Então, ele é um diálogo argumentativo, você está conversando com alguém, você está defendendo o seu ponto de vista. Então, ele exige que você dê a sua opinião, né?
Daí não existe resposta certa ou errada, mas sim uma opinião, com bons ou maus argumentos. Então não existe, a professora Andréa tá certa por isso. Não, o meu argumento é esse, o meu ponto de vista é esse. Mas isso não vai te impedir que também tenha o seu ponto de vista, que você também pense da sua maneira, né? Então essa é a linha de raciocínio. Então, nesse caso aqui, né, a gente lida, querendo ou não, a gente acaba lidando com o fato e a opinião. Lembrando que o fato vem de notícia, né, gente? O fato vem daquilo que é real, daquilo que realmente aconteceu e tal. E a opinião vem da nossa opinião em cima de um fato, né? Essa é a linha de raciocínio. Então, é por isso que não vai ter aquele o que é certo, o que é errado, né? Vai ter aquilo que é a minha opinião e aquilo que é a sua opinião, e a gente vai tentar defender os nossos pontos de vista, né? Essa é a linha de raciocínio. O fato pode ser comprovado, né? Que é aquilo que a prof já disse, porque é uma notícia, né? Vai vir de algo que é real, de algo que é verídico, né? Afirmar, por exemplo, que no Brasil há refugiados é um fato, pois essa informação pode ser comprovada por meio das notícias que a gente acabou de ler, né, gente? Então, nós estamos lendo aí nesse primeiro capítulo das nossas aulas, a gente está lendo todas as questões relacionadas aos refugiados, né? Então, trata disso, as notícias e as reportagens que a gente está vendo. E aí, por sua vez, afirma-se que os brasileiros precisam acolher e integrar os refugiados, né? Então, essa é a linha de raciocínio, né? O fato é aquilo que realmente está acontecendo. E opinião é aquilo que eu vou defender em cima de um fato. Então, lá na apostila de vocês, vocês têm esse esqueminha aqui, né? Depois eu vou, em aula, vou pedir para que vocês verifiquem lá, né? Para que a gente consiga acompanhar. Então, tem lá a opinião favorável à alimentação vegetariana. Então, a gente tem aqui, ó, que ser vegetariano, né? Pode ser um grande impacto positivo no planeta. Depois, argumentos que exemplificam os impactos positivos dessa alimentação no planeta. Então, aqui a gente vai ter lá os argumentos em amarelo, né? Depois, a opinião contrária à alimentação, aí aqui embaixo, né? Consumir carne é necessário. E aí, por último, argumento que demonstra que a carne pode ser rica em proteínas. E aqui, ó, eu provando que a carne pode ser rica em proteínas. Então, aqui seria a parte dos tipos de argumentos, né? Então, eu tô dividindo bem certinho. Eu tenho lá, então, a opinião favorável. Eu tenho a opinião que exemplifica né, o estar favorável, né? Depois, eu tenho a opinião contrária. E depois, eu tenho a opinião que demonstra, né, que consumir a carne é necessário. Ou seja, que acaba sendo uma opinião também favorável, né? Então, assim, gente, dicas para um bom diálogo argumentativo, né? Um diálogo argumentativo em sala de aula é uma situação comunicativa, né? Que exige uma certa formalidade. Então, assim, existe pontos de vista, nós podemos defender os nossos pontos de vista, mas a gente também tem que saber, né? E tem que ter aquela linha de raciocínio de a gente sempre poder respeitar também o ponto de vista dos nossos colegas, né? Então, teoricamente, não usar gírias, né? Manter uma postura, né? E ser atenta durante a atividade. Então, isso aqui seria uma atividade que nós faríamos em sala, né? Um diálogo argumentativo em sala. Cada pessoa tem a sua própria maneira de se comunicar, então a gente precisa respeitar a diversidade linguística das pessoas, de um modo geral, né? Assim como os colegas, né? Devem também prestar atenção naquilo que o outro colega está dizendo, né, gente? Então, se a gente fosse fazer uma atividade em sala, seria essa linha de raciocínio. Ok, galerinha? A gente vai verificar isso aqui depois, né, em outro momento também nas aulas do Zoom, mas era só para vocês terem um pouquinho dessa noção aí de que o diálogo argumentativo vem dessa linha de raciocínio, né? Vem de dialogar, vem de conversar entre duas pessoas ou mais e vem de defender o seu ponto de vista. Beleza, pessoal? Ou seja, nesse caso a gente pode sim utilizar a opinião do autor. Ok, galerinha? Um abraço para vocês e até a próxima aula.